Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem, Senhor, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Divina vontade, reina a minha vontade. Então, vamos dar continuidade à nossa série do Coração de Jesus para a Igreja. Então, vamos meditar vários trechos do livro do céu em que Jesus fala da Igreja, E demais livros que ele nos inspirarem, para estar meditando, fazendo essa meditação, que essas palavras vieram do próprio Jesus, Hoje nós vamos meditar as palavras do livro do céu, da serva de Deus, Luísa Picarreta. Então saiu do coração do nosso Pai, Saiu do coração de nosso Deus e foi dada a essa mística, a maravilhosa que é Luísa, para que ela pudesse escrever 36 volumes do livro do céu. E esse livro, a vontade divina, é a difusão dele, que todas as pessoas conheçam o livro do céu. A Luísa, durante a vida dela, teve a ajuda de um confessor, que Deus usou do confessor, para dar obediência para Luísa, para ela entrar no seu estado de vítima, de amor a Jesus, E tudo que Jesus, queria da Luísa, ele usava por intermédio do confessor, para representar o quê? O papel da igreja. O papel da igreja é em tezê-lo com esses escritos, Santa Aníbal de França, que foi sacerdote, Ele acompanhou a Luísa em vários volumes do livro do céu e correu bastante também para fazer com que fosse conhecido, esses livros pudessem vir ao conhecimento das pessoas. Os escritos estão em estudo no Vaticano, porém está lá, Até hoje não se falam deles, não dão um esclarecimento a respeito, da difusão desses livros, E é muito importante que a igreja fale da divina vontade, mas não tem como ela falar de algo para as pessoas que ela não tem acesso, não conheça, Então, ela precisa muito, muito, muito. Nós estamos aqui colaborando com isso, Como leigos, porque o Senhor nos deu também a graça, Nós somos igreja, também fazemos parte de ajudarmos, Ajudamos os nossos sacerdotes, a igreja, de tudo que for necessário, Ajudar, pedindo mesmo, unindo o nosso coração de Jesus agora para dizer para a igreja, Vamos conhecer a divina vontade. Vamos falar da divina vontade. Jesus quer muito, 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 muito que essa vontade divina seja conhecida, Nós estamos aqui para isso, para essa finalidade que o Senhor nos colocou, para a gente viver na prática a volta à ordem, como ele mesmo fala no livro do céu, que o livro do céu é chamado para que as criaturas voltem à ordem, ao seu posto, para qual foram criadas, que é o estado da santidade divina, como vivia Adão e Eva, E ele está dando essa oportunidade para todos e é necessário que isso seja divulgado, É necessário. Então, como leigos, que o Senhor, após, com o Concílio Vaticano II, que também é um orvalho benéfico, é uma graça dada a Jesus, e através do Concílio Vaticano II,
A gente sabe que como leigo a gente pode, né, tá estudando todos esses livros e divulgando, né, e vivendo eles. O livro do céu tem o primeiro, né, tem autorização da igreja. A Luísa foi acompanhada por sacerdotes, né, só que tem que sair só da lá, né, da teoria do estudo lá, né, fechado, da avaliação, e precisa ter um parecer maior, né? Precisa ter realmente um ato mais efetivo, né? Todos os padres precisam ter em mãos essas verdades e falar para os seus paroquianos, né? Então, como membros da igreja também, como parte da igreja, nós estamos aqui para fazer nossa voz a voz de Jesus, unir o nosso lamento ao de Jesus, né? Ou seja, na verdade a gente se esvazia de nós mesmos, esquecemos as nossas intenções humanas, os nossos interesses. Então nós vivemos o processo de morrer para nós mesmos, para que a gente fique nos pensamentos de Deus, nas preocupações de Deus, nos interesses de Deus. E é do interesse de Jesus esses livros, né? O livro dela, da Luísa, do Conhecimento da Divina Vontade, né? O livro da Valtorta, o Evangelho como foi revelado, né? Para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam Jesus, como Ele pensa, como Ele age. Não só conhecer, por teoria, não é isso, mas é vida na prática, né? Você ter a sua vida unificada com a divina, porque você foi feito para ser morada de Deus, e todos precisam saber disso, né? A igreja toda tem que se abrir a isso, de não viver mais como vendo Deus distantes e sempre se sentindo culpadas e pecadoras, né? Não, Jesus quer instaurar a santidade, terceiro fit, né? Para que as pessoas vivam na santidade divina, né? Que vençam o jugo do pecado, né? E vivam da graça, e essa graça abre portas para essa santidade. Então, o Senhor quer esse novo despertar, né? Essa renovação, esse conhecimento. Então, é muito importante, e é por isso que estamos unindo as intenções de Jesus para trazer as meditações, né, do coração dele para a igreja, porque ele fala muito com a igreja. Esses livros falam muito da Valtorta, aqui no livro do céu, e ele quer muito, né, que essa santidade seja conhecida e amada, apreciada, vivida, né, por todos, né. Uma vez levava-me às igrejas, a Luísa foi levada às igrejas, e também ali o meu bom Jesus era ofendido, mesmo na igreja. Ó, como chegavam mal a seu coração aquelas obras santas, sim, mas descuidadamente feitas. Aquelas orações vazias de espírito interior. Aquela piedade fingida, aparente. Parecia que mais bem insultava Jesus em vez de lhe dar honra, né? Então, Jesus, a gente pensa que ele olha a obra, né? Não, ele sonda os corações. Jesus é mais próximo de nós do que a gente imagina. Ele vê o que está lá no nosso coração, né? Ele vê, né, de verdade, se naquele coração, se aquele ato se moveu, se aquela pessoa que se moveu para fazer aquele ato fez por amor a ele, né? Fez com todo o amor possível, né? Pensando só em agradar a ele, fez só por ele. Então, ao sondar os corações, Jesus vê que muitas obras, mesmo santas, que apareçam, externalizem piedade, mas lá no fundo são vazias de espírito interior. Então, elas são vazias de uma intenção reta, né, sincera, né? Ela tem outros interesses, né? Ou então fazem externamente, né? Parece que a pessoa tem, né? Tem aquele amor, aquele entendimento do que ela está fazendo, mas dentro dela é como se estivesse totalmente vazia. Né? Não sabe nem do valor daquilo que está fazendo, né? Não tem uma consciência dela, né? Não encontra um motivo assim, não é um amor por Jesus, é um hábito muitas vezes. Então, você pode fazer muitas coisas, né? Mas não é só fazer coisas, é como fazê-las. E se sem essa fusão com Jesus,
sem essa unidade com Jesus, sem o amor de Jesus em nós, sem a graça de Jesus, como que isso vai ser possível, né? Então, Jesus está denunciando, né, o que está nos corações. Ele é assim, ele revela o podre, né? Ele revela a sujeira. Ele revela aquilo que a gente externamente vê uma coisa, interiormente vê outra, né? Então, Jesus, ele é assim. A gente tem que acostumar com o jeito dele. E é importante conhecer o jeito de Jesus, como ele fala, como ele pensa, como ele age, né? Como ele exorta. Por quê? Porque é necessário falar dessas coisas para as pessoas. É necessário dar essas formações na igreja, né? É muito necessário que as almas sejam educadas, mas aos modos do divino, não aos modos humanos, mas aos modos do divino, né? Que as pessoas, né, conheçam, né, tenham essa clareza na consciência do que Jesus olha, do que Jesus espera, do que Jesus quer, do que Jesus ama. Mas enquanto a gente tem o nosso próprio interesse na frente nossa e a gente só olha para ele, como que a gente vai se despertar para isso? Por isso que é necessário o conhecimento de Jesus de verdade. Porque se a gente não conhecê-lo de verdade, a gente vai tentar criar uma imagem de Jesus falsa. Uma imagem de um Jesus que passa a mão na cabeça. Uma imagem de Jesus bonzinho com todo mundo. Que a gente olha o externo de Jesus, e principalmente as imagens que mais nos encantam, né? A imagem de Jesus com a ovelha, né? Aquelas imagens mais doces dele, fala, ele é manso, ele é humilde e tal. Não importa se eu vou fazer de qualquer jeito, para quem que eu estou fazendo, se eu vou ganhar algo com isso não, só importa entregar. Mas esse é o servo que faz assim, né? E Deus quer nós vivendo como filhos, e filhos se preocupam em agradar o Pai. O servo só preocupa em entregar, só preocupa em bater ponto. E fazem as coisas mesmo com raiva, faz por fazer, faz porque tem o interesse, eu preciso de salário, né? Eu preciso de pagamento, então se eu não fizer, eu não ganho. Se eu não fizer nada, como que eu vou pedir, né? Eu tenho que entregar alguma coisa para ganhar outra, né? Então, os servos não ligam para esses detalhes. Não se preocupa com o que seria mais louvável para o pai. Nem vê o pai como um pai, vê como um patrão. E esse relacionamento nos distancia de Deus. E a gente vê Deus distante como o nosso patrão, que nos pede e a gente obedece. Que nos pede para fazer uma coisa e a gente obedece. Não. O amor, por amor entrar, tem que ter uma intimidade com Deus. Tem que entrar essa intimidade, senão a gente vai viver de uma forma muito descuidada e escrupulosa também. Porque ora a gente descuida e ora a gente também arruma muitos escrúpulos, né? E julga tudo também como ruim, né? Não conhecendo a própria intenção, não conhecendo que o mais importante para Jesus é a intenção com que se faz, né? E não a quantidade de coisas que se faz. Então, o Senhor quer nos despertar para esse conhecimento mais profundo dele. E isso é por meio das palavras dele, das verdades dele. Sem as verdades dele, como a gente vai saber o que ele pensa, né? Como agradar e como o Senhor sacerdote vai orientar seus paroquianos. Se você não souber, se você não conhecer Jesus, se você não tiver intimidade com ele, intimidade com Jesus não é só celebrar uma missa, né? Atender a confissão, né? Intimidade com Jesus é o seu coração, é o nível de aproximação que ele tem de Jesus, de fé, de confiança, né? É quando você está com Jesus, se ele é seu motivo, né? O motivo da sua vocação, o motivo que te faz levantar todos os dias e que te faz servir na paróquia, né? E você precisa, né, ter essa confirmação no seu interior, né, de que Jesus está feliz com o que o senhor está fazendo, porque aí você não vai ficar chateado se de repente só perder paroquianos, ou se for tirado de um lugar para ir para o outro e ficar longe da família, se você tiver no seu coração certeza de que é a vontade divina que está regendo o seu ato, né? Sem esse conhecimento, sem essa doação, sem essa entrega, como que fica, muitas das vezes você sente que suas obras estão vazias, que elas não foram boas, né? Eu estava vendo um filme ontem, Santa... Nossa, eu esqueci o nome dessa santa, né? E assim, o padre fez coisas maravilhosas, o padre começou a fundação da congregação nova que Deus queria, né? E o padre, com pouco que ele tinha, tendo ou não tendo nada de doação, porque ele vivia da providência,
Mas ele fez de tudo para lutar, para procurar jovens nas famílias que quisessem, né, doar a vida pelos doentes, e quisessem consagrar a Deus, vivendo essa vida religiosa. Então o sacerdote era animado, era uma alma animada, fortalecida, com muita vontade de fazer o bem, né? Mas no derradeiro momento as coisas não aconteceram conforme o que ele tinha planejado, né? Teve os probleminhas, teve os conflitos, né? Veio há um tempo de uma doença gravíssima, se não me engano é a cólera naquela época. E desandou, né? Muitas religiosas morreram, né? Ele fez planejou estender a congregação em um ponto da Espanha e não deu certo, veio a doença. Então, e aí o padre ficou muito mal, se sentindo culpado, se isolou, né? Se isolou de todo mundo, sentindo que a culpa era dele, né? Que ele, na empolgação dele, na afobação dele, levou as irmãs para uma situação para morrer, para correr risco. E não era isso. Ele não conseguiu entender a vontade divina naquela situação, né? Ele não conseguiu entender que não é pela força dele, é pela graça de Deus. Não é ele que faz as coisas. E quando as coisas não dão certo, é porque não foi da minha vontade de Deus, né? Ele não conseguiu se perdoar e como ficou se sentindo culpado pelo que deu errado. E sentiu que Deus estava pondo esse jugo nele, mas esse jugo estava na cabeça dele, no coração dele, né? Ele precisava se perdoar, né? Pedir perdão a Deus então, né? Se de repente faltou uma oração dele, né? Faltou uma confiança maior. Mas não, ele preferiu se fechar. E aí a freira, né? Essa freira que é a santa, teve uma conversa com ele, né? Para orientá-lo, né? E ela foi apontando os frutos, né? Mostrando para ela, o Senhor sempre vai ser, né? O nosso Pai fundador, né? O Senhor vai ser... O Deus não corta a unção que Ele te deu, né? Não é por causa dessa situação que é muito mais forte que você, inerente a você, que Deus vai cortar de você a unção que Ele te deu, né? E o padre ficou mais aliviado depois que ela falou, né? Então, como o Senhor vai motivar as almas a confiar em Deus? Se o Senhor começar a duvidar, né? Que o Senhor não está mais com você na sua vocação, né? Que Ele não te ama, né? Que Ele não ajuda, né? Começar a ver Ele distante, né? Começar a ver os problemas chegar até você e começar a desanimar por ver a dificuldade dos fiéis, né? Ver a realidade espiritual das almas e começar a desanimar, né? E começar a colocar um jugo em você que o próprio Cristo não colocou e deixar de fazer o que Jesus te pediu. E na vontade divina, no abandono à vontade divina, a gente não fica pesando nada e nem querendo nada. A gente faz aquilo que Deus dispõe para nós e a gente ama viver nessa pequenez e nessa dependência de Deus. A gente sabe que a gente não conta com a nossa força, a gente conta totalmente com Deus e deixa Deus dar as oportunidades, né? E acredita no poder da palavra de Deus através da nossa vida, através do nosso corpo mesmo, falando a nossa boca. A autoridade divina por meio da nossa voz, a inteligência divina na nossa inteligência. A gente conta com essa infusão divina para agir em nós. E nós apenas damos o nosso sim e não reclamamos por isso, né? Entendemos que a gente é nada, né? Então, entender que a gente é nada e que dependemos de Deus. Então, se eu está dependendo de Deus, se eu está confiando em Deus de verdade, ou se eu está pondo a sua fé no número de obras que o Senhor faz, isso acha que é aí que vai te dar paz, é aí que vai garantir, vai te dar uma estabilidade espiritual. Ou você coloca a sua fé em Deus, na infusão, no Espírito Santo que está em você, pela unção que Deus te dá. O que move o seu coração? Qual a intenção que te chamou para viver essa vocação? Se o Senhor está desanimado, eu te convido a reanimar-se por meio da verdade de Deus, né? Por meio da palavra de Deus. Eu te convido de novo. Sabe aquela chama, né, que acendeu no seu coração quando o Senhor te chamou? Então, é ela que tem que ser o seu motor. Fazer a vontade de Deus tem que ser o seu motor. Não é fazer a vontade das pessoas humanas. Não é fazer o que o Senhor acha mais bonito, mais interessante para a igreja. Não. O motor que deve mover as suas ações é a vontade de Deus, que é santa por ela mesma, que é excelente por ela mesma, que é perfeita por ela mesma. Não queira pôr laços nessa vontade ou mudar nada.
Ame a simplicidade da sua vocação, porque às vezes muitos sacerdotes não amam a simplicidade de sua vocação. Querem muitas das vezes, né, buscar outras coisas. Querem buscar outras coisas por quê? Muitas das vezes. Porque sente que precisa mostrar mais serviço, né? Então pensa que a energia dele toda tem que estar em fazer muitas obras, fazer grandes capelas luxuosas, muito ricas, muito lindas para atrair o olhar das pessoas, né? Elas pensam às vezes com os sentidos, né? Pensa que é necessário saciar essa parte sensitiva. É importante uma homilia que seja gostosa no ouvido das pessoas. É importante, né? Uma igreja que seja visualmente boa para os olhos das pessoas, né? As pessoas precisam se sentir confortáveis e às vezes se preocupa tanto com o sensitivo das pessoas que não quer dizer palavras desconfortáveis para elas, que vão tirar elas do lugar, que vão denunciar o erro. E Jesus às vezes te inspira a falar e você evita falar, porque você tem um apego a essas pessoas, tem uma necessidade dessas pessoas próximas de você e tem muito medo de no seu tempo, nessa paróquia, né, você ser visto como um padre ruim, né, um padre ranzinza, um padre agressivo, abusivo por causa das suas palavras. Mas não tem medo, né? Não tem medo de perder as almas. E aí? No seu tempo é necessário ser luz. Você tem um tempo aqui nessa terra. Você está aí para ser luz, né? O que tem que transparecer luz não é o número de obras externas, mas a intenção com que se faz. É fazer as coisas com cuidado, feitas por amor a Deus. Orações cheias de espírito interior, cheias de desejo de verdade, de fervor, sabe? De acreditar, de confiar, né, no poder que Deus tem nas almas. Não fique preso à fraqueza das pessoas. Confie no poder de Deus sobre as almas. Confia na luz de Deus. Confia que Deus pode falar na sua boca. Não pense que Deus só fala na boca de um São Francisco de Assis, de uma Santa Teresinha. Não, essa santidade, a santidade divina, a divina vontade, Deus vai falar na boca dos pequenos, dos mais nada. Quanto mais nada você for, quanto mais vazio você for de você, de seus pensamentos, mais Deus vai falar na sua boca, mais Deus vai agir na sua mente, mais Deus vai operar no seu interior. Confia no poder da verdade, confia no poder da vontade divina. Queira agradar a Deus acima de querer agradar os humanos. Ame as pessoas em Deus. E aí todas as pessoas da sua vida vai ficar em segurança se você amá-las em Deus, porque aí você não vai deixar ninguém apegado a você e nem você vai se apegar a ninguém. Então, essa exortação é importante, porque o Senhor não quer mais a gente vivendo desse jeito, né? O Senhor quer a gente vivendo iluminados, não quer a gente vivendo de uma forma selvagem, presos a apetites carnais, aos interesses humanos, né? Ao amor às honras, às riquezas e tantas coisas que vai aparecer. O Senhor vai te permitir até testes, né? Para ver o que está no seu coração, né? O que te move. O que te move é honra, é glória. O que te move é o amor de Deus. Quando alguém te faz uma oferta muito, muito humana, né? Faça a faculdade para você ser um padre psicólogo. Faça a faculdade tal, aprimore os seus estudos humanos para que você saiba lidar com as pessoas, né? Não, administre mais paróquias, né? Olha, venha ser reitor de tal lugar, né? Lá você vai ser reconhecido. Em breve você pode ganhar um outro título e sair, né? Vamos dizer assim, do rebaixamento de ser um padre diocesano, né? E se elevar a um padre, eu não sei nada dessa hierarquia, né? Para falar, né? Mas você ser elevado a um monsenhor, ser elevado a um bispo, né? E aí seus olhos como ficam, seu coração, quando alguém te oferta esse tipo de coisa. Quando alguém te fala, né, para você lutar, para você crescer na hierarquia, o que fica no seu coração diante dessas ofertas? O que está no seu coração? Qual o desejo que te move a fazer as coisas? Qual o desejo que te move a obrar? Qual o desejo que te move a cada dia? O que te moveu para ser sacerdote? O Senhor está preocupado com o seu coração, porque onde estiver o seu coração está o seu tesouro.
Cada um vai falar do que o coração está cheio. Seu tesouro for a riqueza, você vai se preocupar com isso. Se o seu tesouro for as honras, você vai se preocupar com isso. Se o que te move é sempre o humano, né? Ter muitos amigos, ser muito considerado, você sempre vai falar humanamente para as pessoas. Agora, quando for o divino que te mover, se é ele que te move, tudo que você vai falar, a verdade vai triunfar e Deus vai poder falar poderosamente na sua boca. E usar do seu sacerdócio para curar, iluminar, santificar as pessoas. E aí você vai ver não uma quantidade de obras exteriores acontecendo, mas você vai ver pessoas mais santas na sua paróquia. Pessoas que estão fazendo as pazes com os familiares na sua paróquia. Pessoas que há muito tempo não iam para a igreja, estão indo porque tiveram uma segunda chance na sua paróquia. Você não vai ser premiado humanamente por isso não. Ninguém vai te reconhecer. Mas Deus vai ver. E Deus vai ficar feliz por ver que você está cuidando realmente das ovelhas. Você está realmente, se desapegando do mundo e se preocupando com as almas. Ele quer transparecer nas suas palavras. Jesus não quer ficar escondido no Evangelho. Quando você lê o Evangelho, Jesus quer ser lido na sua boca. Jesus quer ser movido no seu movimento. Jesus quer respirar na sua respiração. Ele quer ter vida em você. Ele não quer a vida nossa. A gente precisa se tornar aquilo que a gente lê. A gente precisa se tornar o próprio Evangelho. Então, seus sermões serão sermões mesmo. Mesmo que o senhor tenha que falar coisas duras e chamar a nossa atenção. Por favor, sacerdote, nos corrija. Chame a nossa atenção. Denuncie mesmo. Seja Jesus Cristo, não tenha medo da sociedade, não tenha medo da perseguição. Não preocupa com aqueles que matam o corpo, que te excluem, que fazem baixo-assinado e te excluem. Não preocupa com os que matam o corpo, os que matam a sua estima, os que te cancela. Se preocupe em não cancelar Deus da sua boca, não cancelar a verdade do seu coração. É isso que não pode ser cancelado. É isso que não pode morrer nunca. A palavra de Deus não pode ser tirado nenhum J. Então a gente não pode fingir que não viu o que está escrito ali. Não pode tentar trazer de uma forma diferente, moderna. A palavra de Deus precisa ser dita porque ela é uma verdade absoluta. Por ela ser a verdade, vai doer, vai ser espada. Vai denunciar as coisas ocultas no nosso coração e nós queremos isso, nós queremos ordem. Nós queremos que vocês nos ensinem, nos ajudem a estudar o livro do céu. Venha contribuir conosco, venha nos formar, venha somar conosco. Nós somos uma igreja. Todos nós somos membros do corpo santo, que a cabeça é Cristo. Venha somar, Venha dar para as almas o verdadeiro alimento. Aquele que não perece, aquele que dá a vida eterna. Então esse coração de Jesus é santo, puro e reto, e ele não pode receber tais obras mal feitas. Filha, também a gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber os mesmos sacramentos. Em vez de sair purificados, saem mais enlameados, tá vendo? As palavras de Jesus são duras. Por que a gente tem medo de Jesus, Por que a gente acha que Jesus é só mansinho? Só diz que nos ama? Não, nós estamos desordenados, nós precisamos de ordem. Nós somos como que membros, atrofiados, Nós somos como cegos, surdos, coxos, mancos e precisamos ser curados. E só a verdade vai nos curar. Não tenha medo de falar dessa verdade. Porque Jesus está falando aqui o que ele está vendo. E o que adianta a gente fingir que não está vendo o que Jesus está vendo? O que adianta a gente tentar inventar o que Jesus está vendo é outra coisa? Filha, também a gente que se diz devota. Jesus está falando para Luísa e para cada um de nós. Então você pode colocar filho, se você vai ouvir como filho. Também a gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos. Ao receber os mesmos sacramentos, em vez de sair purificados, saem mais enlameados. Tá vendo?
Tá vendo? Ah, sim, quanta pena dava Jesus ver pessoas que comungavam, comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal. Jesus viu tudo isso. A gente vai negar? Vai virar e falar que Jesus está imaginando? Ele é Deus, ele conhece. Então, muitos, aqui, olha o que está falando aqui. Comungando sacrilegamente. Só um minuto que eu me perdi aqui. Sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal por costume, e alguns dá até horror dizer, por fins de interesse. Tá vendo? Às vezes vai celebrar no lugar porque vai ganhar um dinheirinho a mais. Aí eu vou celebrar pros formandos numa escola, porque lá eles vão me pagar. Querer ganhar dinheiro para ir celebrar nos lugares, né? Quantas vezes, meu Jesus, me fez ver essas cenas tão dolorosas. Quantas vezes? Tá vendo? A Luísa viu muitas vezes essas cenas e não era gostoso para ela ver, não, mas era verdade. Ela não podia tampar os olhos. Ela falava, dá pena de tão ruim que é, de tão horroroso que é. Imagina como ficava o rosto dela quando ela via isso. Deve que ficava deformado. Deve que perdia o aspecto humano. Deve que fazer uma careta daquelas. Ela não fazia cara boa na igreja, não. Ela não tava com cara bonita, não, rindo, não. Ela tava com a cara fechada, assustada. Pensei que via um fantasma. Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrossanto mistério, Jesus é obrigado a descer porque era chamado pelo poder sacerdotal, que Jesus não tira isso, né? As mãos do sacerdote, você viu aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue, ou então estavam sujas de lama, tá vendo? É julgamento, não. Jesus pode julgar as almas. Ele é nosso advogado, nosso juiz, ele é nosso pai. Ele pode chamar nossa atenção, sim. Por quê? Porque ele é nosso Deus. Como dava compaixão o estado de Jesus, tão santo, tão puro, naquelas mãos que davam horror, só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir daquelas mãos, mas era obrigado a permanecer até que se consumisse as espécies do pó e do vinho, tá vendo? Às vezes, enquanto permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo via-se apressadamente a mim e lamentava-se. E antes de que eu o dissesse, ele mesmo me dizia, filha, deixa-me derramar em ti. Ele queria derramar as amarguras que ele recebeu nela, porque a Luísa era vítima de Jesus perante todas as criaturas, né? Porque eu não posso mais conter de tanto amargo que tá, o cálice tá cheio, né? Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos, tá vendo? Enquanto eu dizia isso, derramava da sua boca na minha. Mas quem pode dizer o quê? Derramava? Parecia um veneno, veneno. Amargo, uma podridão hedionda, misturada com um alimento tão duro, repugnante e nauseante que às vezes eu não podia engolir. Quem pode dizer os sofrimentos que me produzia esse derramar de Jesus? Tá vendo? Se ele mesmo não me dissesse sustentado, certamente teria morrido vítima disso. Todavia só derramava em mim a mínima parte. O que será de Jesus que contém tanto e tanto? Como é feio o pecado. Tá vendo como é feio o pecado? Assim eu faço conhecer a todos, a fim de que todos fujam desse monstro tão horrível. Mas enquanto via essas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas. Que raptavam a estas era ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios. Então Jesus dava a amargura e a doçura para ela, né? A visão ruim e a visão boa. Deus, como é alto, grande e sublime o seu ministério. Tá vendo como o sacerdote é uma bênção? Como que os sacerdotes foram feitos para ser o consolo de nosso Senhor Jesus Cristo, outros Cristos, né? Outros Cristo, para dar alimento às almas. Você foi feito para ser pai de muitos povos, né? Pai de muitas pessoas, né? Representar a própria pessoa de Jesus. Um representante do próprio Cristo, a presença de Cristo.
Olha que lindo que é a sua missão. Olha como que é lindo isso. Você não pode deixar isso de por nada. Ó Deus, como é alto e grande sobre o seu ministério. Como era bonito ver os sacerdotes que celebravam a missa e Jesus transformado nele. Você é a própria pessoa de Jesus Cristo ali. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote. Jesus só celebrava a missa e eu o escutava. Então tinha hora que o sacerdote sumia da visão da Luísa e ela via Jesus. Por quê? Jesus em você, te usando. Quando você levanta a Eucaristia, né? Quando você é um sacerdote totalmente entregue a Jesus, ele sempre vem. Ele já disse aqui que vem. Mesmo se o sacerdote nem acredita, ele vem. Mas quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse amor, imagina a satisfação de Jesus de usar as suas mãos, de vir. De vez de ser um sentimento ruim, tipo, eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir. Ele vai se sentir obrigado a ir até você pelo amor que ele vê no seu coração. Ele vê o amor dele no seu coração. Ele vê a disposição que você tem. Ele vê o fervor que você tem, a confiança que você tem nele. Então, ele vai ser atraído não pela dor, mas pelo amor, né? Então, é muito importante isso, entender isso. Ó, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações. Então, Jesus reza com gosto essas orações. Fazer todas aquelas cerimônias e movimentos que faz o sacerdote, tá vendo? Que não pode ser feito de qualquer jeito, apressadamente, sem cuidado. Cada oração daquela ali é muito amada por Jesus. Cada palavra que você fala, cada movimento que você faz é muito amado por Jesus. Quem pode dizer o quão consolador achava que veria essas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes. Então, essa missa sua, unida com Jesus, vai trazer graças, luzes para as almas. Quantas coisas compreendi, mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso a passo em silêncio. Olha que maravilha. O que é a Santa Missa? Mas enquanto diz isso, Jesus moveu-se dentro de mim e chamou-me, e não quer que deixe isso em silêncio. Aí ela escreveu para nós. Seu quanto a paciência necessária contigo, pois bem te contentarei. Ó doce amor, tirei alguma pequena coisa, mas dá-me tua graça para poder manifestá-lo, porque por mim não me atrevia a pôr nem uma palavra sobre mistérios tão profundos e sublimes. Então, a Luísa não faz isso por interesse dela, né? Tipo assim, ela não faz isso querendo nada. Ela se move por amor a Deus. Ela faz aquilo que Deus pede para ela fazer. E Jesus pediu, escreve tudo o que você viu, não oculta nada, mesmo que você viu coisas muito fortes. Coloque, porque é meu desabafo para a igreja, é do meu coração para a igreja, é do meu coração para cada pessoa que vai ouvir esse vídeo. Então depois a gente dá continuidade falando. No próximo vídeo, Jesus já vai falar do mistério da Santa Missa, algumas partes, o que a Santa Missa nos conta. Então vai ser já uma visão assim muito gloriosa do que está por trás da Santa Missa, né? Do valor que ela tem. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat, do coração de Jesus para a igreja. Amém. Quem ama, corrige.